Rádio Cidade e acompanha ao vivo em cores tudo que acontece no Estúdio 1, no Estúdio A, aqui da Rádio Cidade 94 FM. Nós temos 18 horas e 3 minutos, vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeito e vereador de Caicó, além de lobistas, são presos em nova fase da Operação Cidade Luz. Supremo Tribunal Federal rejeita recurso de José Agripino e senador continua sendo réu na corte. Justiça proíbe Prefeitura de Natal de conceder bolsas de estudo em faculdades particulares. Supremo Tribunal Federal tira das mãos de Sérgio Moro novos trechos da delação da Odebrecht que citam Lula. E você vai conferir também, Câmara de Natal aprova projeto que autoriza delegados a decidirem sobre medidas protetivas em caráter de urgência. E aqui no estúdio, entrevistaremos o vereador Sandro Pimentel, do PSOL, sobre a licitação dos transportes em Natal. Hoje houve audiência pública na Câmara Municipal, vamos saber todos os detalhes, os bastidores, tudo o que aconteceu lá, assunto que interessa a muita gente. E também vamos entrevistar o candidato da Democracia Cristã ao Senado, Joanilson de Paula Rego. Tudo isso você vai conferir a partir de agora no Cidade Agora, que tem direção e apresentação de Alex Viana e produção de Tiago Rebolo. A gente aproveita para lembrar você que você não só pode, como deve participar deste programa e de todos os demais programas jornalísticos da Rádio Cidade. Para tanto, salve no seu celular sua linha direta com os jornalistas da Rádio Cidade. É o 996164494. Com este número você acessa de 6 às 7 da matina o Genetinoco e o Gustavo Negreiros. De 7 às 8 horas, Ana Ruth Dantas. E de meio-dia às 13 horas, Sêmio Timenez II e Julisca Azevedo. A partir das 18 horas, sempre todos de segunda a sexta, Alex Viana. Então salva aí 996164494, porque você manda sua mensagem, seu comentário, sua sugestão, sua pergunta, sua crítica, seu elogio, e você vai ouvir nas rondas da Rádio Cidade. Não só você, mas milhares de pessoas, milhares, centenas de milhares de ouvintes em todo o Rio Grande do Norte. 18 horas, 6 minutos. Vamos falar da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 15, tempo nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura variando entre uma mínima de 24 graus e uma máxima de 29 graus. As informações são da Clima Tempo. E agora a cotação das moedas e bolsas de valores desta terça-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta de 1,43%. O principal índice, o Ibovespa, fechou acima dos 78 mil pontos. O dólar se desvalorizou hoje e encerrou a cotação custando R$ 3,86. O euro caiu 1% e fechou a terça-feira cotado a R$ 4,38. Olha, eu queria mandar um alô para Eliane Gomes, para Nogueira Socorro, para Isadora e para o Arthur da Costa, todos os ouvintes aqui da Rádio Cidade. Bom, abrimos o programa de hoje trazendo a seguinte informação. Uma operação do Ministério Público Estadual resultou na prisão, nesta terça-feira, do prefeito de Caicó, Robinson de Araújo, o Batata, do vereador Raimundo Inácio Filho, mais conhecido como Lobão, e ainda de um lobista identificado como Edivaldo Pessoa de Farias. Todos eles são suspeitos de corrupção ativa e passiva, associação criminosa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e dispensa indevida de licitação. Segundo as informações já disponibilizadas pelo Ministério Público Estadual, esta ação é um desdobramento das operações Cidade Luz e Blackout,
que desvendaram um esquema criminoso de cartel entre empresas pernambucanas que prestavam serviços de iluminação pública, tanto em Natal quanto em Caicó. De acordo com o órgão, as investigações começaram após os delatores Alain Emanuel da Rocha e Felipe Gonçalves de Castro apontarem a participação do prefeito Batata no caso. Segundo estes empresários, o prefeito teria recebido R$70 mil para favorecer empresas pernambucanas em contratos de iluminação pública. Olha, estes dois empresários, eles delataram muito mais coisas ao Ministério Público, que tem pego essas informações e dissecado e transformado cada uma delas em ações específicas. Nós já tivemos aqui em Natal desdobramentos da Operação Cidade Luz, tivemos aqui em municípios da região metropolitana, como Parnamirim e Macaíba, também desdobramentos desta operação, no caso chamada, apelidada de Blackout. Temos agora esse novo desdobramento na cidade de Caicó, e há informações, muitas informações ainda sigilosas, sendo trabalhadas pelos promotores, envolvendo gente graúda, gente que inclusive até recentemente tinha foro privilegiado e renunciou para disputar as eleições deste ano, portanto se encontrando sem foro privilegiado e portanto passível inclusive de ser detido e mesmo preso, né? E portanto é um terreno fértil essa operação para novos desdobramentos com consequências políticas e até mesmo eleitorais. Se isso vai acontecer ou não, não sabemos, afinal de contas, o que passa na cabeça dos promotores que estão à frente dessas investigações. Além do que, é necessário também que cada ação proposta pelo Ministério Público, como de prisão ou mesmo de busca e apreensão ou outra qualquer, tenha a aquiescência, né, a concordância, né, da Justiça. A Justiça é quem precisa autorizar essas operações. Então não basta apenas o Ministério Público propor, como também a Justiça precisa acatar e autorizar. Então vamos daqui a pouco falar mais sobre este assunto aqui no Cidade Agora, edição desta terça-feira, 14 de agosto. Por enquanto, ficamos por aqui em relação a esse tema e vamos seguindo com outras informações. Olha, mandar um alô para Edson Faustino, para Maria das Graças Dantas, Gustavo Fernandes, deputado, e também para Leonardo Patriota. Forte abraço para vocês. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou nesta terça-feira um recurso da defesa do senador Agripino Maia para derrubar uma denúncia recebida na corte que acusa o parlamentar por corrupção e lavagem de dinheiro. Com a decisão, ele continua réu em uma ação que é um desdobramento da Operação Lava Jato, que apura irregularidades na obra da Arena das Dunas. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Agripino teria recebido mais de R$650 mil em sua conta pessoal entre os anos de 2012 e 2014 da construtora OAS, em troca de favores do parlamentar. Vale frisar que Agripino nega todas essas acusações. Agripino Maia, que recentemente renunciou à candidatura à reeleição ao Senado, anunciando em seguida uma candidatura a deputado federal, cargo que ele nunca chegou a exercer. Agripino está hoje finalizando o 4º mandato como senador da República, representando o estado do Rio Grande do Norte na Câmara Alta, no Senado Federal, no Congresso Nacional em Brasília. O senador José Agripino foi prefeito biônico de Natal, foi também governador do estado do Rio Grande do Norte por 2 mandatos. Ele que é filho também de uma liderança política dos anos 60 e 70, chega a fugir o nome, Sandro Pimentel, do pai de Zé Agripino, Tarcísio Maia, também foi governador, foi uma liderança expressiva aqui no estado do Rio Grande do Norte, duelou politicamente ali com Aloysio Alves, da família Alves, etc. E enfim, o fato é que
Agrippino vai para essa eleição um tanto quanto desgastado em função de todas essas notícias, essas informações, essas investigações, essas citações na Operação Lava Jato. E resta saber se vai conseguir manter o mandato, até porque é muito importante, segundo avaliam assessores próximos do senador Agrippino, que ele mantenha o mandato, primeiro para manter a força, a influência nacional conquistada ao longo dessas últimas décadas no exercício da política, representando o Rio Grande do Norte e Brasília, mas sobretudo diante das citações, investigações e mesmo condenações que venha a sofrer no futuro, já que, como detentor de mandato, ele tem foro privilegiado. Ainda é uma regra existente no Brasil que permite com que um congressista ele tenha aí, de certa forma, uma série de privilégios e regalias, e até mesmo seja protegido contra prisão que não seja em flagrante, né? Em flagrante de crime, em flagrante delito. Bom, 18 horas e 14 minutos. Um abraço para Walter Fonseca. Walter Fonseca telefonando para mim em pleno horário do programa. Com certeza não deve estar ouvindo. Se você conhece Walter Fonseca, alguém, por favor, diga Walter Fonseca que 18 horas eu estou no programa. Walter, um abraço para você. Queria mandar um abraço também para Kátia Viana, Fabrício Serquis, né? Jornalista Luciana Tito. Um abraço para João Bezerra de Medeiros. Um abraço também para nosso querido Hércules Bruno, palestrante espírita, figura fantástica. E um abraço também para Gláucia Érica e Juliane Faria. Um abraço para todos vocês que estão sintonizados na Rádio Cidade. Bom, uma decisão do juiz Luiz Alberto Dantas, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, proibiu a Prefeitura de Natal de realizar despesas com recursos próprios e conceder benefícios tributários para incentivo à educação superior. A medida liminar provisória atende a um pedido do Instituto de Desenvolvimento da Educação e suspende os efeitos da lei que criou o Proeduc Municipal, o programa que oferece bolsas de 50% em faculdades privadas. No entendimento do magistrado, os recursos que representam cerca de 10 milhões de reais anuais devem ser aplicados na educação infantil e no ensino fundamental, cuja manutenção é de responsabilidade dos municípios. Olha, faz de cara assim, faz muito sentido a decisão do juiz. Não se concebe um município, uma prefeitura estar destinando recursos para o ensino superior quando este caberia mais à esfera federal. Até mesmo a esfera estadual você se questiona hoje. Um estado pobre com tantas carências e deficiências como o Rio Grande do Norte em setores básicos como saúde, educação e segurança, tem que destinar parcela significativa do seu já combalido orçamento, né, para sustentar uma instituição de ensino superior, quando esta poderia muito bem ser bancada pelo governo federal, que tem muito mais condições de arcar, já que manter uma instituição de ensino superior é algo muito dispendioso, né? Haja vista os investimentos vultosos que precisam ser feitos e a manutenção não apenas da estrutura, como também da folha de pagamento, geralmente bastante elevada devido aos vultosos salários que recebem os professores de ensino superior. Então, à primeira vista, é muito bem acertada essa decisão do magistrado. O candidato do PSOL, viu, Sandro Pimentel? O candidato do PSOL, perdão, retiro que disse, acho que a pressa aqui me fez ler PSL como se fosse PSOL. Comi um O, acrescentei um O aqui. Na verdade, não é o PSOL, é o candidato do PSL à presidência. Estou falando, sabe de quem? Dele, Jair Bolsonaro. Ele divulgou nesta terça-feira o que considera as diretrizes de seu programa de governo nas eleições de 2018. Ele foi o 7º presidenciável a solicitar registro de candidatura. Entre os objetivos de seu projeto, autodenominado Operação Fênix, estão diminuição do tamanho do Estado. Vamos lá. Diminuição do tamanho do Estado na economia e relativização
relativização das regras trabalhistas com a manutenção de programas sociais como o Bolsa Família. Na área social, o candidato que declarou patrimônio de R$2.300.000 promete informatizar a área de saúde e um cadastro universal de médicos para o SUS. Em educação, seu foco é acabar com o que chama de doutrinação e sexualização precoce. Para a segurança pública, o deputado sugere, entre outras medidas, reduzir a maioridade penal para 16 anos e reformular o Estatuto de Desarmamento para facilitar o acesso de pessoas físicas a armas de fogo. As propostas polêmicas aí, porém, bem aceitas por parcela significativa da população brasileira, talvez diante da falência do Estado no combate à criminalidade, está, portanto, aí se caracterizando e se incorporando às propostas de Bolsonaro, que é um dos líderes das pesquisas de opinião pública, portanto, candidatíssimo aí a, quem sabe, receber a maioria dos votos e se tornar o próximo presidente da República a partir de janeiro do ano que vem. Bom, a Câmara Municipal de Natal aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que regulamenta a alocação de carros pela Prefeitura do Natal. De autoria do vereador Fernando Lucena, do PT, a matéria tem o objetivo de promover a economia de gastos. Pelo projeto de lei, a alocação de carros deverá ser feita por meio de um edital, no qual deverá constar que os veículos alugados são 0 km. É isso aí. A Câmara Municipal de Natal realizou hoje, por proposição do vereador Sandro Pimentel, uma audiência pública para tratar do novo projeto de licitação dos transportes. É com o autor desta audiência que nós conversamos agora. Boa noite, vereador Sandro Pimentel. Boa noite, Alex. Boa noite aos ouvintes da 94 FM. Boa noite ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte, com o alcance que essa rádio tem. Já antecipadamente agradeço pelo convite de estar aqui falando de um assunto tão importante, especialmente ao povo de Natal, mas também ao Estado, às pessoas que se deslocam de outras cidades que necessitam utilizar o transporte público de Natal, tratar desse assunto que diz respeito à necessidade urgente de se fazer uma licitação pública do sistema de transporte coletivo de Natal, algo que nunca foi feito na história da nossa cidade, que os governos que entram, os prefeitos que entram em campanha prometem e até agora nunca fizeram. E a gente espera que saia a licitação, mas que saia garantindo a qualidade aos usuários que pagam passagem tão alta. Olha, um abraço para o Fábio Everton, nosso querido Fabinho, um abraço para Beto Santos, também um abraço para Caio Fernandes, Daniel Nicolau, um abraço para Ailton Medeiros, Alessandra Viana e Catiane Laíse. Vereador, qual foi o resultado da audiência de hoje? Então, a audiência contou com a participação popular bem significativa, com vários movimentos, apresentações estudantis, de bairros, de conselhos comunitários, e na mesa do debate estava a secretaria, a STTU, representada pelo adjunto Clodoaldo, o CETURNE, representado, né, que é o sindicato, por Nilson Queiroga, e o professor Rubens Ramos, da UFRN. Então, essa foi a composição. Nós discutimos o projeto de lei número 13 de 2017, de autoria do então prefeito Carlos Eduardo, que agora não é mais prefeito, mas enfim, foi assinado por ele, e que trata de alterar duas leis complementares, a 149 de 2015 e a 153 do mesmo ano, 2015. E qual o objetivo dessa alteração? Só para situar, você já está bem situado, mas aos leitores que não tiveram condição de acompanhar, em 2015 nós fizemos um debate forte sobre medidas necessárias para serem inseridas no processo licitatório, que a gente não está discutindo licitação, quem rege, quem regulamenta a licitação é a 8666, que é a lei federal. Mas o ente municipal, ele pode colocar condicionantes no edital de licitação que objetiva aprimorar, melhorar o sistema de transporte coletivo de Natal. E nós travamos esse debate, depois de mais de 6 meses, o projeto foi aprovado e o prefeito Carlos Eduardo vetou alguns itens desta lei
que ele mesmo enviou e que nós alteramos e que ele vetou. E eu vou já discorrer aqui dizendo os principais gargalos que a gente detectou e que a gente discutiu hoje. E a Câmara Municipal, à época, numa ação consensuada, decidiu derrubar todos os vetos que o prefeito Carlos Eduardo impôs a este projeto de lei. Então, todos os vetos que chegaram para a Câmara em relação a essa iniciativa foram derrotados, e derrotados à unanimidade, né? Inclusive oposição e a bancada do próprio prefeito. E o que é que eu digo? Depois disso, desculpa a minha gagueira, porque eu sou gago mesmo. Depois disso. Não parece que é gago. Não, mas eu sou gago mesmo de nascença. Muito tempo. Agora eu já consigo até falar direito, mas você superou já isso. Eu tô conseguindo. Então, assim, depois disso, o ex-prefeito, não se conteve, judicializou. Foi no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e fez uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. Esta ADIM, ele ganhou algumas coisas e perdeu outras coisas. As coisas que ele ganhou, eu até acho que não trouxe prejuízo ao sistema, à condição operacional do sistema. Mas as coisas que poderiam trazer prejuízo à qualidade do serviço, ele foi derrotado em todas. Não ainda satisfeito com isso, é uma saga insana de não fazer o sistema funcionar. Eu estou falando em relação ao prefeito que saiu. Não satisfeito com isso, ele preparou o projeto de lei complementar número 13 para mudar as duas leis que a gente tinha aprovado em 2015. Então eu quero agora, Alex, se você me permite, é bem rápido, porque eu fiz um resumo. Esse já está o material, praticamente, o relato está aqui pronto já. Sim. Mas eu vou fazer algumas arestas ainda, mas eu trago alguns resumos. Quando ele fala na alteração... Que resumo é esse? Tá, você diz 3 pontos que são fundamentais. Os outros são importantes, mas são mais periféricos. Na lei 149, que ele prevê a alteração, o que é que ele está alterando de fundo? Para ser redundante, ele está alterando o Fundo Municipal de Transporte Coletivo. Sim. Na lei está prevista, na 149, que 30% do Fundo Municipal de Transporte Coletivo seja utilizado para subsidiar o sistema. Ou seja, com isso você barateia os custos da passagem. Você tem um sistema que vai ter um fundo público que vai entrar com uma parte, essa parte sabe-se que é a parte das gratuidades, né? Dos idosos, das deficientes, da metade do estudante, que o estudante não paga a metade. Sim. Fica a outra metade, que quem acaba pagando é quem paga inteiro, né? Então não tem passagem grátis, né? O idoso acima de 65 anos que passa e não paga passagem, você que paga inteira, 3,65, está incorporando essa parte aí. A mesma coisa o estudante, que paga meia passagem, quem paga inteira incorpora essa outra parte. O erário público não entra com um centavo em relação a isso, nem muito menos as empresas. Então nós aprovamos que 30% do Fundo Municipal de Transporte Coletivo seria para este fim. Ou seja, com isso, cairia o valor da passagem. O prefeito judicializou e perdeu e mandou essa proposta de lei. Nessa proposta de lei, o que é que ele coloca? Tem as pegadinhas que a gente só aprende quando está ali naquele parlamento e estudando. Onde tem 30%, ele modifica e coloca até 30%. Notou aí qual é o pulo do gato? Diferença sutil e significativa. Sutil, se você não lê uma palavra até, significa tudo, Alex. Tudo. Porque 0 a 30, você está num mediano aí, né? Então, até 30, vale 0 também. Vale nada. Vale 0,01, 0, enfim. Vale tudo. Ou seja, isso desmonta completamente esse artigo que a gente colocou. Então, na 149 ele altera isto. Na 153, ele altera o seguinte. Todos que estão nos ouvindo e agora assistindo, porque é rádio, TV, aqui com o Alex, a maioria das capitais do país, o sistema até interestadual também, a partir de 60 anos de idade você não paga passagem, certo? Mas aqui em Natal é a partir de 65 anos de idade. O que é que nós fizemos na Câmara?
nós colocamos que nós queríamos que fosse imediato 60 anos, mas a gente não teve força política para isso. O que é que nós colocamos? Que no período de 5 anos, de forma progressiva, 1 por ano, nós iríamos diminuindo até chegar em 60. Ou seja, vamos dizer que a lei foi aprovada agora, hoje. Está em vigor hoje, teve licitação, vamos dizer que, hipoteticamente, está valendo a partir de hoje. O próximo ano, quando completasse agosto do próximo ano, não seria mais 65 com gratuidade, mas a partir de 64 anos, certo? A cada ano é 2,1. Em 2020 seria 63 e por aí vai. De forma que em 2021, se eu não tiver errado as contas aqui, são 5 anos, ia ser a partir de 60 anos de idade a gratuidade. O que é que o prefeito fez na 153? Ele alterou sutilmente. Ele é muito sutil, né? Ainda é, né? É que ele não, o ex-prefeito. O ex-prefeito, né? Não morreu, espero que não morra nem tão cedo. Ele passa de 5 para 10 anos. Ou seja, a redução de 65 anos de idade para gratuidade para 60 anos só vai funcionar, pelo que ele coloca, se for aprovado na Câmara, daqui a 10 anos. Ou seja, nós estamos em 2018, 2028. Esse é um outro tema que ele muda. E o terceiro? Por último, eu estou fazendo uma síntese aqui, porque outras coisas eu não quero nem colocar, que e são de menor expressão. Temos outras perguntas aqui também. A outra coisa é sobre a questão, isso mesmo, ele retira por completo o ar-condicionado dos ônibus, que seria de forma gradativa, começando com 20% da frota. Ele retira, deixa 0%, nada. Motor traseiro e câmbio automático em toda a frota. E 20% da frota com piso baixo. Então, isso aí, piso baixo, câmbio automático, motor traseiro e ar-condicionado, ele revoga por completo. Então, já te fiz uma síntese do que é que a Prefeitura de Natal está pensando em fazer, e foi sobre isso que nós discutimos hoje na Câmara Municipal de Natal. E é claro que não chegamos a consenso nenhum, porque foi levantado, né? A ideia que são 3 normas distintas aí? Ou faz parte de um projeto só isso aí? Um projeto só, que altera 2 leis. Qual é o seu objetivo? O que é que você acha que é o objetivo do prefeito, ou foi o objetivo do ex-prefeito Carlos Eduardo, ao enviar essa norma aí, essa sugestão de norma para a Câmara? Eu vou te responder de acordo com o meu pensamento, tá? Porque é muito subjetivo, cada um, né? A gente não sabe o que é que ele pensou. Mas ele recebeu uma pressão muito forte do Seturne. Ele recebeu uma pressão muito forte dos empresários do sistema de transporte coletivo de Natal. Sério mesmo? Muito sério. Isso aí pode isso? Vamos lá. Não sei se pode, mas... Explica aí pra gente. Como é que você sabe disso? O que é que tem por Como é que eu sei? Por uma questão óbvia. Foi feito 2 editais e nenhuma empresa participou. E o argumento era: se ficar como está, vai aumentar a passagem R$4. E não era. O professor Rubens provou isso na época, tecnicamente, que aumentaria, por causa do ar-condicionado, aumentaria 4 centavos. Mas que se a gente colocar, começar com uma frota, aí já entrando no outro assunto, mas que eu vou colocar isso como emenda também, com combustível híbrido, que é o famoso que chamam de elétrico, né? Porque diesel e elétrico, ele barateia o custo em 20%. Então, ou seja, nós teríamos hoje, com veículos híbridos, nós teríamos a passagem mais baixa do que já temos hoje. Então, como o prefeito não quis fazer aqui o subsídio, os empresários ficaram irritados, não é? Não quis garantir outros benefícios que nas entrelinhas a gente não tem como verificar. E isso para os empresários foi ruim, eles não participaram. Porque, por uma questão simples, para os empresários é melhor o sistema continuar a bagunça que está ou regulamentar? É melhor a bagunça que está, é óbvio. Eles fazem o que eles querem. Natal, a prefeitura não tem controle do sistema. Os veículos, eu vou nos ônibus toda semana prestar contas. Eu tenho que gritar, me esgoelar dentro de um ônibus, senão ninguém ouve. Eu vejo pelas suas redes sociais seus vídeos. E você me vê gritando. Porque se não gritar, quem está no fundo do ônibus não ouve. Barulhento, quente, sujo, caro, inseguro. Quente quando chove, as janelas não fecham todas. Aí enche de água. Então, para os empresários, é melhor contar como está, porque eles têm aumento de passagem todos os anos. Isso o ex-prefeito Carlos Eduardo não deixou passar nenhum ano. Todo ano teve aumento de passagens. E eles vão fazendo o que eles querem, tendo os lucros deles. Então, eles não participam da licitação. Vai ter aumento de passagens esse ano ainda? Todo ano tem, né?
Já teve esse ano? Teve de 3,35 para 3,65. Foi quando? Foi agora? Foi agora no meio do ano, antes do meio do ano. Conseguiram aprovar o aumento, né? Para 3,65. É todo ano. Eu falo isso porque, salvo engano, a Câmara tentou aí bloquear esse aumento, né? Não conseguiu. Tentou bloquear, eu que tentei bloquear. Não é? Fiz uma denúncia no Ministério Público e entrei com um projeto de lei para anular a reunião que houve do Conselho Municipal de Transportes, cheio de falhas grotescas. Era para ter sido anulado, mas infelizmente, em maioria, os meus pares não entenderam assim. E nem o Judiciário se pronunciou até agora. O vereador Sandro Pimentel, por que a Câmara está analisando novamente esse assunto, se em 2015 a Câmara já havia autorizado a licitação? Então, está analisando de novo porque toda lei em vigor, ela é objeto de mudança até que, né, com um vereador ou executivo queira alterar. Então, se eu quero alterar uma lei em vigor, eu faço um projeto de lei agora, alterando lei tal e levo para a Câmara. Sempre é possível fazer isso. Isso sempre é possível, o executivo do mesmo jeito. Então, o executivo propôs alterar essas duas leis complementares, a 149 e a 153. A licitação, afinal de contas, ela vai sair, não vai? Ela vai encarecer o valor das passagens, na sua opinião? Vamos começar pela primeira pergunta. Quer que eu seja sincero, como sempre sou? Vamos lá. Não vai. Não sai. Não vai. Desde 2015 que eu digo isso. Porque não é interesse... Não é interesse do governo, não é interesse dos empresários. Nós estamos em período eleitoral. O governo governa para os empresários ou para a população? É para governar para a população. E o que é que está havendo aí? Eu não sei, tem que perguntar para quem está lá. O senhor, como vereador, óbvia, fiscal da lei, representante do povo, o que é que o senhor sabe a respeito? Alex, todos nós sabemos, aqui tem uma pessoa que eu tenho muito respeito, doutor Evanilson, que chegou aqui agora, e ele há de concordar comigo, e você também, só enriquece na política quem é ladrão. É um fato. Eu tenho um salário, Alex, altíssimo, 12 mil reais líquido. Eu não estou rico. Eu continuo morando na Senhora da Apresentação, na casa de conjunto, do mesmo jeito que quando eu fui eleito pela primeira vez. Eu estou no segundo mandato. Eu não vou ficar rico. Eu vou comprar uma calça mais cara, uma calça que eu comprava por 20, eu vou comprar por 100, ou por 200, eu vou comprar um perfume mais caro e tal, me alimentar melhor, mas ficar rico não tem condição de ficar. Não posso compactuar com colegas, eu não estou falando de Natal, mas no geral, que entra no parlamento, como a gente diz lá no interior, puxando uma cachorrinha e sai milionário. Então roubou. E tem desses daí? É só você pesquisar. Se você olhar na declaração de imposto de renda da Receita Federal, você vai ver, né, o quanto a evolução patrimonial. A evolução patrimonial. Então, essas campanhas... O senhor está falando dos seus pares aí? Eu estou falando de todos os políticos. Todo político que enricar na política é ladrão. Eu estou dizendo isso. Interessa ser de Natal, ser da China, ser Mas se ele for empresário, tiver negócio, tiver empresa... Ele já entrou rico. Eu estou falando quem enriquecer com a política. Sim. Não estou falando do cara que já é rico, ele vai se manter. Inclusive eu conheço gente na política que entrou rico e saiu pobre. Isso é um exemplo do que eu estou dizendo, é fato. Não é? Agora você vê numa campanha eleitoral dessa agora, o rio de dinheiro que vai ser distribuído. Muita gente sendo comprado. Isso vem de onde esse dinheiro? Está havendo isso, vereador? Toda a campanha tá, você não sabe? Não, eu não estou sabendo nada, não. Você nunca ouviu dizer que cabo eleitoral foi comprado, vereador foi comprado, prefeito foi comprado, liderança de bairro foi comprado? Você nunca ouviu isso? Isso a gente ouve falar, mas eu não tenho a prova. Isso, mas é porque as coisas são tão obscuras, são tão feitas nos palacetes. Mas eu estou te perguntando, você que está na política, você tem acompanhado, tem recebido esse tipo de notícia de que está acontecendo compra de apoio? Demais. Eleitor que chega pra você e diz, vou votar em você, mas você me dá isso? É quanto? Não, eu não vou... Nessa eleição agora, nesse momento aqui? Em todas. Mas fulano e tal vai me dar. É assim. Alex, toma lá da cada das lideranças. Essa política de balcão de negócio sujo, podre, no país, eu tenho fé em Deus que eu consiga alcançar. Talvez eu não consiga, eu tenho 52 anos de idade. O fim dela. Você, como só tem 20 e poucos anos, talvez consiga... 18, desculpa. Consiga alcançar. Mas é uma política muito arraigada aqui. Não é, as próprias pessoas já estão assim...
eu não estou falando todos, óbvio, mas muita gente já está viciada nisso. Época de campanha, época de ganhar um trocado. E época de ser enganado também, porque muitos políticos oferecem e não cumprem. É por isso que o Congresso é o reflexo da sociedade brasileira. Não tem jeito. A política, o parlamento é o reflexo. Bom, estamos conversando com o vereador Sandro Pimentel. Vereador, nosso tempo já se exauriu. Eu queria perguntar se o senhor acredita que o projeto, você disse que a licitação não sai, mas se o senhor acredita que o projeto será votado ainda nesse segundo semestre, mesmo com as eleições? A depender de mim, será. Segunda-feira eu estou submetendo o meu relatório, o meu parecer, à comissão de planejamento que eu presido, planejamento urbano. Na segunda-feira que vem vai ser votado na minha comissão. É a última comissão. Terminou aí, vai para o presidente da casa, com a autoridade que tem regimental, de decidir quando é que vai colocar na ordem do dia. Se ele quiser colocar já na terça-feira da semana que vem, ele coloca. Então, eu tenho praticamente certeza que dentro do mês de agosto, no máximo setembro, vai estar sendo votado. E eu espero, mas espero mesmo, que os meus pares, da mesma forma, com o mesmo conteúdo, com a mesma veemência, que rejeitaram os vetos do prefeito nesse projeto, se mantenha com a mesma coerência e mantenha o mesmo conteúdo para que Natal possa, enfim, licitar o sistema de transporte coletivo, garantindo qualidade aos seus usuários. Aí é o mínimo que a população espera. É isso aí. Vereador Sandro Pimentel, do pessoal, pré-candidato a deputado estadual, não é isso? Sim, estou pré-candidato a deputado estadual. Obrigado por mais uma vez ter vindo atender aqui nossa produção e nos trazer essas informações em primeira mão dessa audiência importantíssima que discutiu esse tema de mega relevância para a população natalense. Sucesso, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Alex, mais uma vez, e lhe parabenizo por você ter sido a primeira emissora que nos procurou para tratar desse assunto hoje. Tá de parabéns, muito obrigado, boa sorte para você, Deus abençoe a todos os seus ouvintes e desejo sucesso aqui também para o meu colega, Dr. Joanilson. Obrigado, vereador Sandro Pimentel. Olha, eu tenho um recado para você. Sabe aquele amigo que acelera mais do que o permitido para chegar em casa um pouco mais cedo? Pois é, saiba que futuramente ele poderá fazer parte das estatísticas que apontam o excesso de velocidade como uma das maiores causas de acidentes de trânsito fatais. Dirigir acima do limite de velocidade nas ruas da cidade ou nas estradas põe em risco não apenas você e a sua família, mas também as pessoas que não têm nada a ver com isso. Pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito mudando você. Uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. Rápido intervalo, já voltamos diretamente conversando com Joanilson de Paula Rega. Até já. Você está ouvindo Cidade Agora, com Alex Viana. Haroldo Azevedo Construções oferece os melhores endereços para quem quer viver bem. Conheça o Condomínio Clube Paradise Village, em Capim Macio. São 2 quartos, sendo uma suíte com 1 ou 2 vagas de garagem. Área de lazer com estrutura de clube para você e sua família. O Paradise Village está pronto para morar, com um padrão de qualidade Haroldo Azevedo. Plantão de vendas 3642-2020 ou 99108-4118. Gostaria de convidar você para um evento inédito aqui em Natal, o Workshop das Famílias Empreendedoras, evento ligado ao universo das empresas familiares. Teremos palestrantes experientes em aspectos de gestão e sucessão nas empresas familiares e cases locais que vão discorrer sobre suas experiências na sucessão. Dia 28 de agosto no Holiday Inn. Inscrições pelo www.famíliasempreendedoras.com.br. Mais informações 99431-0808. Patrocínio Sebrae RN, Fierne, UniRN, apoio 94 FM, a sua Rádio Cidade. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é hoje. Galinha matriz somada e congelada, quilo 4,39. Costela bovina ponta de agulha resfriada, quilo 11,90. Contrafilé bovino fripoi porção resfriada, quilo 24,90. Filezinho de peito de frango pif-paf IQF 700 gramas, 7,49. E na Padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Você está ouvindo Cidade Agora, com Alex Viana.
volta com o Cidade Agora. Eu sou Alex Viana, essa é a Rádio Cidade 94 FM. Para você que está chegando agora no Cidade Agora, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Eu sou Alex Viana, vamos ficar juntos até as 19 horas. Cidade Agora conta com direção e apresentação desse que vos fala, a produção do jornalista Thiago Rebolo. Hoje, terça-feira, 14 de agosto de 2018. Lembrando que você pode participar do programa através do nosso zap, é o 996-164494, 996-164494. Você também pode assistir nossas entrevistas pelas redes sociais do Cidade Agora, da Rádio Cidade 94 FM, Facebook, Instagram 94 FM, Rádio Cidade. Vamos aos últimos destaques do programa de hoje. Olha, que bebida e direção não se mistura, todo mundo sabe, mas pare para pensar um pouco. Alguma vez, algum amigo, parente ou até mesmo você já burlou, nem que seja um pouquinho, essa regra? É aqui perto, eu bebi pouco, não se preocupe, eu sei dirigir. É comum ouvirmos essas frases de alguém que bebeu e dirigiu, mas você sabia que cerca de 75% das mortes no trânsito vêm dessa mistura? Não arrisque nem por um pouquinho. Pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito mudando você. Uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. A gente fala agora com o advogado, presidente estadual da Democracia Cristã e candidato ao Senado nas eleições deste ano, professor Joanilson de Paula Rego. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes desta conceituada rádio e deste sensacional programa, né? Obrigado. Sempre generoso, Joanilson de Paula Rego. O senhor vai concorrer mais uma vez ao Senado Federal. O que essa campanha tem ou terá de diferente das demais, doutor Joanilson? Gostaria que ela fosse diferente, mas já parte do igualdade tenebrosa. É igual às outras campanhas na diferença entre as oportunidades. Ou seja, a disputa não parte igual. Se você chega numa piscina, numa disputa de natação, e uns partem na frente, outros partem atrás, não é certo. Pois bem, 200 e tantos milhões é o fundo, é o dinheiro que vem para a campanha dos partidos grandes. É um absurdo isso. Isso é uma desvergonha. Isso é um insulto ao pluripartidarismo, à ética, à isonomia, à igualdade, a todo o princípio republicano decente. Então isso é uma lei imoral, feita por um Congresso que legislou em causa própria. Quer dizer, revolta a gente chegar diante. Eu, com essa idade, já tenho direito de ficar em casa e ainda acho que não devo praticar o pecado da omissão. Participar, mas participar numa desvantagem dessa é uma coisa dolorosa para a democracia e para o povo, porque se Deus não for muito forte nessa história, vai ficar a mesma coisa, vão ficar os mesmos, ofertas do passado, remédios vencidos na prateleira da democracia, pessoas, dinossauros da política, que não têm a ética de espontaneamente promover uma sucessão, retirar-se para dar oportunidade a outros. Então fica uma coisa profundamente chocante. Doutor Joanilson, eu queria mandar um abraço para Daniel Paiva, que está na escuta também do Cidade Agora.
Bom, doutor Joanilson, por que o senhor decidiu ser candidato ao Senado e não, por exemplo, a deputado federal ou deputado estadual? Eu sei que pela sua postura, pelo seu discurso, você tem jeito de senador. Mas fica a pergunta. A pergunta, eu acho que, por exemplo, você não perguntou isso, mas eu vou responder como se você tivesse perguntado. Para governador, eu não tenho mais a resistência física que um governador precisa ter para percorrer permanentemente o estado todo, para estar em viagens constantes. Para deputado federal, eu não tenho a voz, eu tive um problema na corda vocal, e com 513 gritadores lá dentro daquela Câmara, a minha voz não se fazia ouvir. O Senado, o pai da pátria, um cargo que requer reflexão, experiência, história, cultura, habilidade, vivência, sofrimento, experiência. É um cargo que, aliado às minhas aptidões legislantes para produzir as leis, eu acho que cabe como uma luva nesse meu outono. Esse seu outono, você revelaria que outono é esse na sua vida? Outono da vida. Né? Em um tempo em que se prega renovação na política, doutor Joanilson, é uma frase que está aí na boca dos políticos, sobretudo aqueles mais jovens que querem entrar à política para mudar o que consideram que precisa ser mudado. Como é que o senhor, que já tem 81 anos, espera conquistar o eleitor? Pelo seguinte, porque o eleitor que entende renovação de mentalidade, de procedimentos, de métodos de fazer política, é um. Agora, o que entende renovação como idade, aí paciência, já está dado o meu perdão, desde agora. Quais são suas principais propostas se for eleito senador? Olha, eu tenho muitas propostas, né? Até o meu partido me pediu agora que eu redigisse umas propostas que pudessem ser adotadas por vários candidatos ao Senado do Brasil, propostas comuns a todos, porque o Senado é uma obrigação com o Estado. Quem tem obrigação com o povo é a Câmara. O Senado tem obrigação com o povo e com o Estado. A representação é paritária. São 3 senadores para cada estado. É aí onde o Estado se fará presente. Mas se fará presente para cuidar também dos destinos do Brasil. Um abraço ao amigo Joanilson, que é um batalhador da ética, Marcos Jacome. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, porque por onde eu passo, nessa época que as pessoas estão sem confiança, sem credibilidade, mas meu Deus me deu o presente de eu andar recebendo respeito de todas as pessoas por onde eu ando. É uma coisa que eu já me considero gratificado nessa campanha. Se você andar comigo, e a ênfase é essa, é respeito, é confiança, é cultura, é preparo, é honestidade, é dignidade, é humildade. Quer dizer, então com essas virtudes, eu represento o povo do Rio Grande do Norte. Olha, eu queria mandar um abraço aqui para Avelino Viana, para Micala de Souza, Alessandra Lara, para o Samuel Elpídio, e também para Cida Lima, turma toda sintonizada na Rádio Cidade. Que beleza! Doutor Joanilson, como é que o senhor avalia o trabalho da atual bancada potiguar na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal? Olha, a gente, no Senado, o Brasil conta com vultos que se destacam muito. O Paulo Paim, o da educação, né?
Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, o Pedro Simão, que dizem que vai voltar, e outras pessoas que se destacam pela sua participação consciente e altamente produtiva, né? Pessoas limpas, pessoas que viciados não têm coragem de abordá-los. Então, eu gostaria de enturmar com esse povo. Não tenho, talvez, a experiência necessária, mas sei que não passarei em branco no Senado, porque eu vou procurar aquelas pessoas que representam o pensamento do brasileiro interessado pela coisa pública. Veja bem, não é elitismo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que elitismo, pouco importa se a pessoa é simples, é humilde, analfabeto ou não, mas pessoas que sentem a necessidade de que o Brasil retome a fé que o povo perdeu. Então, eu me considero assim uma pessoa que posso mobilizar essa fé pela adequação do que eu me proponho. Eu não me proponho a ser secretário de saúde, eu não me proponho a ser ministro dos esportes, eu me proponho a pegar toda a minha experiência de promotor de justiça, de procurador da República substituto, de membro da Academia de Letras Jurídicas, de professor de graduação e de pós-graduação, de ex-presidente da OAB, lidando de advogados durante muito tempo, lidando com lei. E nós temos o seguinte: o executivo aplica as leis orçamentárias, sobretudo, o judiciário aplica as leis em geral, mas quem é que faz as leis? O Congresso ordinário, ou seja, não é o Congresso especial, não é o Congresso Constituinte, é o Congresso ordinário, por ser composto de pessoas completamente distanciadas da atividade legislativa, que fazem do mandato uma oportunidade de poder e não de serviço para a coletividade. Essas pessoas tomaram conta da vida pública brasileira. E eles, o Brasil hoje, o povo fica embaixo, em cima do povo as instituições. Mas quem faz as instituições através dos seus prepostos alugados e pagos para servir a quem os financia são os políticos profissionais, que nunca souberam fazer outra coisa. São carreiristas políticos, soltem-nos na vida comum e eles nunca tiveram profissão. Então, nós temos um Congresso viciado. É preciso mudar isto. É preciso colocar homens decentes, honestos e competentes. Porque se você der a direção do seu carro a um homem honesto, mas que não esteja habilitado, vem um desastre. Então é preciso alinhar essas coisas. E, sobretudo, amor à causa pública, devoção à causa pública, e não querer fazer da causa pública um instrumento do serviço dos seus interesses, a serviço do seu enriquecimento ilícito. Você veja que a Lava Jato mostrou claramente tudo isso que eu estou dizendo aqui. É uma prática que tomou conta, como é que se diz, invadiu a vida pública brasileira e transformou a vida pública brasileira nesse teatro de fantoches e de aproveitadores. Aí o povo não sabe mais o que fazer. O povo primeiro não acredita mais, mas é preciso que o povo saiba que tem muita gente de bem. Olha, o Edson Vicente
Edson Vicente, né? Edson Vicente. E está com duas perguntas aqui para o senhor. Doutor Joanilson é uma figura pública de respeito em nosso estado, mas ele acredita que sua idade e saúde permite representar bem o eleitorado do Rio Grande do Norte. A pergunta é essa, se o senhor acredita que a sua idade e saúde permite representar bem o eleitorado do Rio Grande do Norte, considerando a necessidade de renovação. E ele também faz a pergunta, como é que o senhor vê o apelo nacional por uma classe política que não seja dada à corrupção? Isso. A primeira pergunta, eu tenho muito vigor físico, intelectual, moral, sou um homem que me considero muito sadio, graças a Deus, e consequentemente capaz de assumir uma responsabilidade como essa do Senado. Essa eu tenho certeza que eu ainda tenho todo o vigor capaz de exercê-la. A segunda, desculpe, Alex. Como o senhor viu o apelo nacional por uma classe política que não seja dada à corrupção? Isso seria o grito do povo. O povo suportou, foi enganado, agora está gritando por isso. Alex, eu vou passando na rua e o povo... Antigamente o povo dizia, doutor Joanilson, eu vou votar no senhor, etc., o senhor é homem de bem. Hoje o povo diz, o senhor é candidato? Eu digo, sou. Ô, doutor Joanilson, graças a Deus. Outros dizem, doutor Joanilson, seja candidato. Porque muitos não sabem. Meus ex-alunos, eu não tenho rádio, eu não tenho jornal, eu não tenho canal de televisão à minha disposição, eu não tenho como me comunicar para dizer que sou candidato. É muito difícil massificar o meu nome. Outra coisa, eu sou um homem adepto da verdade. Eu tenho muito cuidado para olhar a vida pública sem julgar ninguém. E para falar sem ferir ninguém. Então, ao praticar essa ética de comportamento, eu não atinjo o povo, a grande massa que às vezes quer que a gente exponha as vísceras dos corruptos. Eu acho que quem deve cuidar das vísceras do corrupto é o Poder Judiciário. Nós temos que zelar pelas instituições e torná-las objetivas a serviço do povo. Temos que discutir lá os grandes interesses do povo e as soluções para os problemas. Doutor Júnior, chegamos ao final da entrevista. Eu queria agradecer imensamente a gentileza do senhor ter conversado com os nossos ouvintes. Sucesso aí nessa sua jornada. Boa noite, Alex, muito obrigado. Boa noite para todos. E meu respeito pela 94 FM e por seu programa. Obrigado, doutor Júnior. Ficamos por aqui, já chegou a hora do Brasil. Forte abraço a todos, até amanhã às 18 horas, se Deus quiser. Tchau. 2018. E vamos ao destaque do dia. Mais de 6 bilhões de reais vão ser